Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. O arquivo ele abre igual um guarda-chuva no cérebro. Então é bem interessante porque o nosso cérebro, quando entra uma informação, ele joga para todos os lados. Dependendo se é uma informação nova, ele vai jogar para ver quais são as áreas que vão fazer a transcrição dessa informação e vão também decodificar essa informação. Nesse caso, como entra pelo canal auditivo, o centro auditivo do cérebro sabe que ali ele não vai conseguir descompactar, porque não deu resultado. O nosso cérebro ele trabalha com 2 mais 2 é 4, então ele trabalha com resultado. Então, descompactou o arquivo, não deu resultado, ele segue para outra área. E é aí que ele tem que chegar no centro olfativo, porque daí lá no centro olfativo, a cadeia de frequências que está dentro desse pacotinho é como se fosse um zip. A cadeia de frequências que está dentro desse pacotinho, ela abre lá. E daí lá você... é tal coisa. Cara, ele tenta primeiro só usar a audição mesmo. E quando ele vê que não tem como parar por ali, ele vai tentar outro lugar. Porque é a via de entrada, né? A gente está usando a via de entrada, o canal auditivo, né? Então, a primeira coisa, o nosso cérebro, o software do nosso cérebro é feito para primeiro abrir os arquivos relacionados à via de entrada. Sim. Depois é que ele vai procurar outro lugar. E como é que ele sabe que não é para ele sentir o gosto, por exemplo, é para sentir o cheiro? Porque a cadeia de frequências é a cadeia de frequências que é somente decodificada pelo centro olfativo. Então existe uma A gente está vivendo uma simulação? É isso que eu quero perguntar. Isso aqui é uma simulação? Eu tenho a mesma pergunta que você. Eu tenho essa dúvida. Eu confesso que eu tenho essa dúvida. Quanto mais tu descobre essas coisas misteriosas da existência, começa a dar mais dúvidas sobre o que é tudo isso? Muita. E vai ser muito difícil bater um martelo. Não importa se vai ser daqui a 100 anos ou daqui a 10 mil anos. Vai ser muito difícil bater um martelo. Porque o que acontece? Tudo é uma simulação. Isso aqui que a gente está vivendo, de qualquer forma, é uma simulação. Se eu te disser que você não está tocando o teu microfone, na verdade. Você é um conjunto de átomos. O microfone também. Os átomos não se encostam entre si. Então, na verdade, os átomos relacionados à pele da sua mão, eles têm uma relação de frequência diferente dos átomos da superfície do microfone. Então, quando eles se aproximam, eles tendem a tentar se repelir. E nisso, você, na verdade, é como se você tivesse um átomo do microfone, um átomo da tua mão, um átomo do microfone. E você está só suspendendo. Então você se mistura ao microfone para poder segurar ele. Mas por que tu conclui que a gente está numa simulação por causa dessa informação aí? Porque a gente não sabe até onde a realidade vai. Você não tem como definir o que é realidade. O que você define como é a realidade? O que você está vendo? Pois é, também não sei. Mas e se você ficar cego e eu disser que tem uma batata na tua frente e te der uma batata de plástico? Você vai sentir fria, tal, mesmo formato, e vai dizer, eu tô com uma batata na mão. Sim. O que é a realidade? É o que você está ouvindo. Veja bem, é o que você está ouvindo, é o que você está sentindo, é o que você está enxergando. Só que isso é tudo uma via de entrada elétrica. Sim. Como é que você responde se o que você está vendo é real? Eu acho que não tem como. Eu vou fazer até a pergunta mais louca de todas. Quem te garante que eu sou real e que isso aqui está acontecendo? E eu também tenho isso. Direto eu tenho isso. Porque não tem como saber. Na verdade, você pode estar internado Sim, eu tô fantasiando num coma. tudo isso. Sim, tem uma tese do cérebro na caixa, que é um monte de cérebro em várias caixas, imaginando tudo que está acontecendo agora. A gente não tem como, na verdade, porque o que acontece? A nossa ideia, o nosso cérebro ele faz o quê? De um lado, ele refuta tudo. E do outro lado, ele tenta encontrar a explicação para tudo. Então, toda vez que você refutar uma coisa, ele vai buscar uma explicação, nem que seja astrológica. Espiritual, qualquer coisa assim. Então, ele sempre vai buscar uma explicação. Então, por mais que você, de repente, para você mesmo, você comprovasse que isso aqui é uma simulação, qual seria a resposta que o teu cérebro daria nisso? Porque ele ia ter que encontrar uma resposta. Porque o cérebro é programado para isso. Mas o que acontece se ele não achar nenhuma resposta? Ele não consegue aceitar não ter resposta? Vai achar. É aquela coisa assim, sabe
Por exemplo, assim, passa 4 anos e de repente uma coisa que você ouviu faz sentido. Você olha e fala, nossa, é verdade, aquilo que aconteceu 4 anos atrás, agora eu entendi. Uhum. Entendeu, Lufas? Mas aí tu acha que essa resposta... Ele achou só a justificativa. Então, tu acha que essas respostas são mentiras pra gente se enganar e continuar vivendo? Olha, eu não posso responder essas coisas assim pra todo mundo, porque daí eu posso bugar muita gente ao mesmo tempo. Mas é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Olha, tecnicamente, se for pra gente olhar bem friamente mesmo, né, pela ótica da ciência, nada disso existe e tudo existe ao mesmo tempo. Só que o nosso cérebro ele não consegue entender que nada existe e tudo existe. Então, por exemplo, vamos pegar o aspecto Deus. Tô falando, mas assim, não quer dizer que eu sou bem religiosa, tá? Então, assim, eu acredito em Deus. Só vou dar como exemplo para você poder entender. Você pega, por exemplo, Deus. A gente sempre coloca Deus como uma figura, né? Um indivíduo. É um indivíduo, é um criador. Agora, por que Deus não pode ser tudo? Incluindo essa cortina. Mas ele é? Tudo. Sim. Absolutamente tudo. Inclusive nós. Inclusive nós. Uhum. E para muitas pessoas é difícil olhar e dizer assim, tudo é Deus. Uhum. Porque se tudo é Deus e você pode tacar fogo nessa cortina, então nada importa? Tu acha que acreditar que tudo é Deus diminui o nosso senso de importância? Não. É que a gente sempre tem que tomar cuidado com os bugs que a gente vai criar no nosso cérebro. Porque o cérebro também dá tela azul, não é só o Windows. E aí que é o problema. Porque assim, dependendo da história de vida que você tem e da cultura familiar, muitas vezes o que pode ser uma verdade que poderia ser libertador, pode ser muito ruim. Porque daí vai entrar em questões que estão lá armazenadas no teu subconsciente. Então tem algumas perguntas que elas têm respostas, mas essas respostas não são dadas propositalmente. Porque não se pode ter resposta. Tu tá dizendo que o nosso cérebro sabe a resposta, mas ele não nos revela a resposta, não, porque ele vai bugar se ele nos der a resposta. Exatamente. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.